O desenvolvimento do projeto da Audi para sua entrada oficial na Fórmula 1 atingiu um estágio de maturidade técnica que começa a gerar um desconforto palpável entre as equipes veteranas do grid. O grande mistério que envolve o monoposto desenvolvido entre as bases de Nürburgring e Envio não reside apenas na potência bruta de seu motor de combustão interna, mas em um segredo de engenharia profundamente guardado que diz respeito à integração termodinâmica entre a unidade de potência e o chassi. Rumores de bastidores indicam que a Audi conseguiu desenvolver um sistema inovador de gerenciamento térmico que utiliza materiais compósitos avançados para isolar o calor do motor de forma muito mais eficiente do que os métodos tradicionais utilizados pela concorrência. Esse avanço permite que a equipe opere com entradas de ar significativamente menores, o que reduz drasticamente o arrasto aerodinâmico sem comprometer a confiabilidade da unidade de potência, conferindo ao carro uma velocidade de reta que os simuladores apontam como um diferencial determinante para esta temporada. O cerne dessa inovação tecnológica estaria localizado na arquitetura do sistema de recuperação de energia térmica e na forma como as baterias são resfriadas. Enquanto as equipes atuais lutam para equilibrar o peso dos sistemas de resfriamento com a necessidade de performance, a Audi teria implementado uma solução de resfriamento por mudança de fase, algo que a marca refinou durante seus anos de domínio em Le Mans com os motores híbridos. Esse segredo técnico permite que o carro mantenha a entrega máxima de energia elétrica por um período muito mais prolongado durante a volta, evitando o fenômeno de perda de potência no final das retas longas. A capacidade de processar e dissipar energia térmica de maneira tão compacta deu aos designers aerodinâmicos uma liberdade sem precedentes para esculpir a parte traseira do carro, criando uma região de garrafa de Coca-Cola extremamente estreita que otimiza o fluxo de ar para o difusor e a asa inferior, gerando níveis de pressão aerodinâmica que desafiam as expectativas para uma equipe estreante. Além da parte mecânica e térmica, o segredo da Audi também se estende ao software de inteligência artificial que gerencia a distribuição de torque em tempo real. Fontes ligadas ao projeto sugerem que o algoritmo desenvolvido pela montadora alemã é capaz de prever as condições de aderência com uma precisão de milissegundos, ajustando a entrega de potência do motor elétrico para minimizar a patinação dos pneus de forma muito mais eficaz do que os sistemas de controle atuais. Isso resultaria em uma tração superior na saída de curvas lentas, permitindo que os pilotos Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto consigam acelerar muito antes que seus adversários diretos. Esse sistema de gerenciamento não apenas melhora o tempo de volta, mas preserva a integridade estrutural dos pneus traseiros, atacando um dos pontos fracos mais comuns dos carros da nova geração. A Audi parece ter encontrado o equilíbrio perfeito entre a entrega de potência brutal e a sutileza eletrônica necessária para manter o carro estável em condições de pista variadas. A confidencialidade em torno deste projeto é mantida sob protocolos de segurança rígidos, com a equipe limitando o acesso às áreas sensíveis da fábrica até mesmo para funcionários de outros departamentos. O uso de impressão 3D em metais exóticos para a criação de canais de resfriamento internos no bloco do motor é outro segredo que permite à Audi reduzir o centro de gravidade do carro a níveis quase imbatíveis. Ao baixar o peso das partes móveis e concentrar a massa no ponto mais baixo possível do chassi, a equipe conseguiu um comportamento dinâmico que elimina quase totalmente o subesterço em curvas de baixa velocidade. Esse refinamento mecânico é complementado por uma suspensão dianteira que utiliza um conceito de braços sobrepostos com geometria variável, permitindo que a frente do carro permaneça perfeitamente nivelada sob frenagens intensas, mantendo a plataforma aerodinâmica estável e o fluxo de ar constante sob o assoalho, que é a principal fonte de downforce nos regulamentos atuais. O impacto deste segredo técnico nas ambições da Audi é imenso. A equipe não se vê como uma mera figurante no pelotão intermediário, mas como uma força capaz de desestabilizar a ordem estabelecida. A confiança demonstrada pelos diretores técnicos durante as coletivas de imprensa, mesmo mantendo o tom cauteloso, esconde a satisfação de ter descoberto uma brecha regulatória ou uma inovação de engenharia que os rivais ainda não mapearam. O assoalho do carro, em particular, apresenta túneis Venturi com uma curvatura complexa que, segundo relatos, gera um efeito de vedação lateral muito mais potente do que o visto em outros carros, permitindo que a Audi rode com uma altura de solo mais elevada sem perder pressão aerodinâmica, o que torna o carro menos suscetível a imperfeições do asfalto e mais previsível para o piloto. Essa previsibilidade é o que tem permitido a Gabriel Bortoleto adaptar-se tão rapidamente ao equipamento, extraindo performance em condições onde o carro deveria, teoricamente, ser instável. A longo prazo,
O segredo da Audi para esta temporada pode ser o catalisador de uma nova corrida armamentista na Fórmula 1. Se a eficácia desse sistema de resfriamento e integração for comprovada nas primeiras etapas, as outras montadoras serão forçadas a redesenhar seus conceitos térmicos e aerodinâmicos no meio da temporada, um processo custoso e complexo sob o teto de gastos. A Audi jogou com as regras de forma magistral, utilizando o tempo extra de desenvolvimento de motor que lhe foi concedido como nova entrante para explorar caminhos que as equipes tradicionais consideravam arriscados demais. O resultado é um carro que parece uma peça única de engenharia, onde o motor e o chassi não são componentes separados, mas uma entidade simbiótica projetada para cortar o ar com o mínimo de resistência e o máximo de eficiência energética. O verdadeiro teste será a durabilidade desse segredo sob o calor extremo de circuitos como o de Bahrein. Mas os testes de durabilidade em banco de provas indicam que a Audi pode ter construído não apenas o carro mais inovador, mas também um dos mais resistentes do grid. A expectativa é que, à medida que a temporada avance, os detalhes desse segredo comecem a vazar através de fotos detalhadas do paddock e análises de telemetria. Mas até lá, a Audi desfruta de uma vantagem estratégica crucial. A capacidade de surpreender o campo de batalha com uma tecnologia que ninguém esperava é a marca registrada da engenharia alemã, e a forma como integraram o sistema elétrico ao coração do motor de combustão sugere que eles entenderam as nuances do regulamento de 2026 antes de todo mundo. O carro da Audi é, portanto, um enigma que os adversários terão que decifrar volta a volta, corrida a corrida, enquanto a marca das 4 argolas busca consolidar seu nome no topo do automobilismo mundial. A temporada promete ser um palco para a revelação gradual dessa genialidade técnica, transformando cada sessão de treino em uma caçada por pistas sobre o que realmente torna o carro da Audi.